Fala família, bom dia. Eu já estava até com saudades de falar com vocês pelas manhãs e trazer um pouquinho das reflexões astrológicas, astrofilosóficas para os nossos dias, junto também com um pouquinho das interpretações dos astros, sempre relacionando isso com o nosso potencial interno de manipulação e guiança da nossa própria realidade, sempre relacionando os aspectos do céu com os aspectos da nossa personalidade humana e fazendo a gente refletir sobre mais a gente mesmo, o que a gente pode fazer na nossa vida para mudar a nossa realidade, do que de fato o contexto internacional. Todo mundo que curte astrologia, que pesquisa vídeos de astrologia, que é astrólogo e etc., estudante, está sabendo que a gente está, assim, num momento muito delicado em questões de humanidade, está sabendo de como o contexto mundial, político, internacional, está fragilizado, está passando por uma situação crítica, no qual as redes sociais, as mensagens subliminares, toda a manipulação está ocorrendo de maneira muito inconsciente e muitas pessoas aí de fato sucumbindo à própria mente, né? Isso se nota em uma frequência muito grande, o desespero emocional de uma parcela da população, principalmente a que se encontra mais em vulnerabilidade social, econômica. E isso tudo está, de fato, numa agenda internacional de arrendamento mesmo de cabeças humanas, né? Como se fôssemos, assim, células de um corpo que deve ser controlado, que deve ser arrediado, né? Então, eles fecham as rédeas ao redor do nosso pensamento, ao redor da nossa energia vital. E sempre que a gente mexe nas redes sociais, que a gente tem contato com a tecnologia, nossa energia é drenada, tá? Isso já vem acontecendo há algumas semanas. E isso que a gente sente. Por isso é de pouca valia a gente estar olhando para o mapa astrológico, seja um mapa astrológico de alguém, seja um retorno solar, ou seja um retorno de Saturno, ou seja um céu da semana, ou seja um céu do mês, ou seja uma previsão de um trânsito, ou seja o céu do dia. Olhar para essa configuração, para essa mandala e pensar nos acontecimentos do mundo. Quem acorda, toma o seu café e vai trabalhar, vai para o seu trabalho, quem pega aí o transporte público, vai continuar acordando, tomando seu café, indo para o trabalho. E saber o que vai acontecer na Ucrânia, saber o que vai acontecer na Rússia, saber o que vai acontecer no Estado Islâmico, saber o que vai acontecer no Irã, saber o que vai acontecer no Líbano, saber o que vai acontecer na Alemanha, ou na Croácia, ou na Itália, ou nos Estados Unidos, ou na Groenlândia, ou na Islândia, ou na Noruega, ou na Suécia, ou em Madagascar, ou no Chipre, sei lá. Não vai alterar a rotina da pessoa. No máximo, ela vai se preocupar mais e isso vai baixar mais a vibração dela, né? Então, a reflexão hoje é parar para a gente analisar o céu, sempre colocando o poder na mão daquele ou daquela para a qual
a gente está fazendo a previsão. No caso aqui, vocês que assistem meus vídeos no YouTube, o objetivo é acalentar, trazer um pouco de guiança, um pouco de respostas sobre como a gente pode usar a energia do céu na nossa vida pessoal, que é isso que faz a diferença aqui, né? É isso que faz a diferença aqui. Então vamos lá. Hoje, gente, é um sábado, são de Saturno. Então é um dia para a gente concluir assuntos, concluir conversas, concluir estudos. É um dia de finalizar coisas que foram mal finalizadas anteriormente. Só da semana? Não. A gente pode estar utilizando coisas aí que são referentes à alunação. A gente já se encaminha para uma fase onde a Lua começa a ficar cheia, e isso quer dizer que a gente começa a ter o estopim, o ápice de algumas situações, de alguns resultados começam a aparecer. Então, é um momento em que a gente utiliza a energia de Saturno para cortar aquilo que a gente viu que até agora não deu frutos, não cresceu. Então, a gente deve utilizar essa energia de Saturno aí com a precisão necessária, né, com o equilíbrio, a virtude necessária, a paciência, sabendo exatamente aquilo que nos mostrou ser útil, aquilo que nos mostrou estar alinhado com aquilo que é saudável para a nossa rotina, para a nossa mente e para o nosso corpo, especificamente porque esse Saturno está fazendo oposição a Vênus. Então, de um lado, eu tenho um Saturno super rigoroso no signo de Peixes, que é super subjetivo, né? De um lado, eu tenho um Saturno que define os limites e Peixes que rompe as fronteiras, não só as fronteiras políticas territoriais, mas as fronteiras entre mente e espírito, força vital, mundo concreto e tudo mais, ele mistura tudo bem, ele é um alquimista, o signo de Peixes, né? E vem ali um Saturno super rigoroso, fazendo a gente colocar os nossos pés no chão, aterrar os nossos pés no chão por um lado, e possibilitando a compreensão concreta de assuntos abstratos por um outro. E a Vênus em Virgem, ela está trazendo a nossa atenção para o equilíbrio das coisas no dia a dia, né? O Saturno, ele está mexendo ali em questões profundas da nossa alma, em questões profundas da nossa psique, em questões profundas do nosso espírito, da nossa sensibilidade, está mexendo no inconsciente familiar, está mexendo no inconsciente coletivo, está mexendo no inconsciente cósmico, está mexendo no inconsciente mediúnico, que é o simbiótico ou simbólico, está mexendo em todas as esferas, em todas as camadas inconscientes do nosso ser. E do outro lado, a Vênus em Virgem falando assim, e aí? E a sua persona? Como é que você vai concatenar tudo isso aí que está rolando nas suas camadas internas, no lado de fora, quando você se relaciona, ou quando você vai lá viver o seu dia a dia comum, mundano? Como é que você vai articular, como é que você vai equilibrar essa Vênus em Virgem com esse Saturno em Peixes, assim, em oposição? Como é que essa corda de violão vai ficar bem afinadinha para sair um som bonito, não é? Então, a lua cheia, que é a lua que começa a ficar cheia ali, ela está pedindo para a gente ver nesse cabo de força o que está pesando mais para um lado, o que está pesando mais para o outro, o que não está deixando ter equilíbrio. É isso que você deve cortar. É isso que você deve limpar, retirar do seu organismo, do seu metabolismo, né? Às vezes a gente acha que o metabolismo, o organismo está diferente por conta de todo um contexto alimentar, né? Corre para o nutricionista e vai ver o que está acontecendo. Na verdade, às vezes é um tipo de substância, é um tipo de alimento, às vezes é um tipo de hábito, tá? Que você resolve rapidamente, tá? E, sem dúvida, essa última conjunção conjunta ali Algol e tudo mais, Urano, Marte e Algol ali em Touro, pode estar mexendo bastante com a tireoide, né? A tireoide, que é a glândula aqui da garganta,
tá? Então, às vezes, não é uma questão da alimentação, nem do metabolismo. Às vezes é uma questão emocional que está retida, que não está conseguindo ter uma expressão, uma válvula de escape. Aí como que a gente supre esse vazio? Através da compra, através da comida, através do prazer, através do sexo, né? Então, a gente está nesse momento de entender o que se passa nas nossas profundezas, entender esses vazios, entender essas inseguranças, essas terras não firmes que Saturno está chamando a atenção. Saturno está aterrando, né? Muitas terras não firmes, para que a gente consiga pisar nesses solos e entender a geografia dessa esfera, dessa camada inconsciente. Porque antes da gente entender o conceito do inconsciente, era tudo sombra. Porque a sombra ainda é um espectro, a luz tem uma penumbra, tem um pouquinho de luz ali. A gente sabe que a sombra é a sombra. Agora, o inconsciente é totalmente inconsciente. Mas a partir do momento que a gente entendeu o conceito do inconsciente, o inconsciente se tornou uma sombra, porque a gente sabe que o inconsciente está ali. Mesmo que a gente não saiba o que, que é, mas sabe que está ali. Então, esse Saturno está possibilitando esse pouso, né? Esse pouso, porque o Peixes é um signo de água, mas é uma água vapor, então é uma água que é tipo um ar, né? Então, esse Saturno está possibilitando esse pouso, esse aterramento, para que a gente encontre solidez e confiabilidade ao explorar e encarar questões internas, questões do nosso passado, questões emocionais, questões da família, questões psíquicas, questões espirituais, questões relacionadas ao mundo invisível da energia, questões relacionadas à nossa abstração. O ser humano se esforça para ser prático, concreto, pragmático, ordeiro, rotineiro, mundano. Mas a gente tem um grau de abstração, os nossos sentimentos são muito abstratos, são muito intangíveis, indefiníveis, de uma maneira delimitante, concatenada, como o pé de Mercúrio de Virgem e como o pé de Saturno de Capricórnio. E aí a Vênus, ela agrega aqui um pouco de virtudes. Ela traz esse debate de seguir a ordem ou romper com a ordem, qual é a ordem. Ela traz isso e relaciona essa vontade, essa necessidade de confiabilidade naquilo que vai se encarar internamente, com as nossas virtudes interiores. A Vênus está falando assim: o que faz bem para você? Beleza, a gente questionou o mundo, a gente questionou a arte abstrata, a gente questionou tudo. Mas o que que faz bem para você? Aí, de repente, você percebe que o que te faz bem é tomar o café mesmo e partir para a rotina do trabalho. Quantas pessoas não gostam muito de trabalhar e tudo mais, né? De repente, você percebe que você está lá cumprindo uma agenda que, na verdade, é aquilo que idealizaram para você, mas não é seu sonho. É o que te faz bem. Aí é o momento em que a gente se olha. E essa lua cheia, ela não vai poupar, não vai ter papas na língua, no sentido de revelar informações que precisam a respeito do que traz brilho para o nosso ser e aquilo que não traz. Uma, o Sol vai estar conjunto a Mercúrio, retrógrado lá em Leão, e a Lua cheia em Aquário. Então, é uma Lua que vem para romper com padrões. É uma Lua cheia que vai fazer transbordar a nossa vontade de ser diferentão. E o Sol e Mercúrio conjunto ali em Leão, mostrando assim, é isso a sua identidade? É isso a sua autenticidade?
É assim que o seu brilho leolino brilha, então entenda Mercúrio e revela e joga essa luz no ventilador, ali na lua cheia do outro lado em Aquário. Então, cada vez mais vai ser difícil a gente escapar desse movimento retrógrado de Saturno em Peixe, porque o Saturno, ele tem um chicotinho, e ele fica lá dando chicotada em todo mundo. Gente, o Saturno está representando aqui, tá? Ele é um símbolo, tá? Ele simboliza essa energia, esse fluido eletromagnético que mexe com os nossos campos e hormônios e nos faz se alinhar com determinados pensamentos ou sentimentos que nos fazem mergulhar ou não em determinados abismos da alma. Não é que o Saturno ele tem uma personalidade e ele está lá olhando o que você faz, vigiando os seus passos, né? Mas se a gente, cada vez mais vai ficar difícil a gente escapar desse fluxo de fluidez que nos leva a encarar os nossos abismos pessoais e bater de frente com os nossos desejos antes mais guardados da nossa alma. Isso porque a Vênus ainda não encontrou com Lilith em Virgem. Quando esse encontro acontecer, aí sim, que eu falo que a gente vai ter que libertar a nossa piranha interior, né? Aspectos como Lilith, que fala dos nossos desejos ocultos, das nossas fantasias, daquilo que é reprimido e enviado ao submundo, porque desobedeceu à ordem masculina. Aquilo que é o nosso fetiche. Eita, os nossos vazios, aquilo que a gente compensa na nossa personalidade, tem uma personalidade mais agressiva, vai lá no vazio, na hora do vazio, dos 4 vazios, aí compensa essa agressividade de uma submissão extrema, ou ao contrário, a pessoa muito submissa na vida, na hora dos 4 vazios, compensa, tenta ter o poder ali. Então, essa Lilith em Virgem, ela está acabando com o conceito de virgindade, vamos colocar assim, para ser bem direto, assim, na concepção que eu quero explorar aqui hoje com vocês. E essa Vênus, ela traz essas virtudes, esses gostos que foram trabalhados em Leão. A Vênus passou por Leão, mostrou pra gente o que a gente curte, o que a gente não curte, o que a gente detesta, o trígono ali com o Quirón. Agora a Vênus em Virgem está mostrando essa limpeza, essa Vênus encontra com Lilith. Aí a Vênus vai mergulhar nesse abismo lilithiano, e aí vai trazer essa necessidade de limpeza, harmonia, lá para o nosso abismo interior. Ah, mas Lilith e Vênus são pontos femininos, quer dizer que os homens não vão sentir nada? Para com isso que eu vou lhe dar uma canecada na cabeça. Ó, tem nada a ver esses negócios. Todo mundo tem energia feminina e masculina dentro do corpo. Não interessa o gênero ou o sexo biológico, tá? Então, todo mundo vai mergulhar nesse abismo. Todo mundo vai sentir isso que a gente está falando, tá? E aí, como é que isso se relaciona com o posicionamento da Lua do dia de hoje? A Lua está quase conjunta a Plutão. O que significa Lua conjunção a Plutão? A gente sempre está falando de um momento de alta sensibilidade, alta intuição, contato com insights, contato com a espiritualidade, sensações do corpo à flor da pele, verdadeiras somatizações, tá? Arrepios, as pessoas sentindo mais as energias, os fluidos que estão ao redor, sentindo a interação, o cheiro, o som, o aroma, né, do mundo invisível. Então, essa Lua conjunta a Plutão, ela abre o nosso campo de percepção extrasensorial para espectros de ondas eletromagnéticas que o nosso cérebro ainda não está totalmente acostumado a captar.
Então, a gente está num dia muito de metamorfose da nossa sensibilidade, tá? Onde a gente vai, a lua em Capricórnio ainda, né? A gente finaliza, a gente termina de... como é que se fala aqui, uma lua crescente em Capricórnio? A gente termina de absorver assuntos ligados a as ordens e aquilo que a gente, pelo menos, busca colocar de ordem no nosso campo sensível, e aí isso se conjunta a Plutão, isso é destruído. Uma bomba atômica é lançada em cima da nossa noção de ordem, porque a nossa percepção extrasensorial se abre para um mundo invisível que a gente não conhece, que não existe existe um sistema judiciário que pune assédios espirituais? Não existe, né? Então, como é que a gente lida com esse mundo invisível, sem ter o conhecimento, sem ter o amparo, a orientação, a proteção, né? Aí que se torna importante você pedir ajuda para uma pessoa que seja especializada, profissional na área. Inclusive, estou à disposição quem estiver precisando, tá? Mas esse aspecto, além da questão espiritual, ele traz a possibilidade de reconstruir o contato com laços familiares, por exemplo, com qualquer tipo de vínculo que mexa nas suas águas, que tenha a ver com a sua vida, sua saúde emocional. Essa lua conjunta Plutão, ela vai fazer quincúncio com Mercúrio e Sol em Leão, esse aspecto aqui marrom. Esse aspecto, ele traz dificuldade de compreender a si mesmo. Hoje é um dia que a gente pode se sentir estranho, sem entender o porquê que a gente acordou com uma certa sensação, um certo sentimento. Por quê? O nosso eu emocional está passando por uma metamorfose plutoniana. As nossas noções concretas de controle emocional estão sendo pulverizadas, desintegradas. Plutão aí como uma bomba atômica. E o Mercúrio conjunto ao Sol, ele quer a coisa ali mastigadinha. É aquilo que é super esclarecedor e super didático. Aí eu consigo traduzir o que está rolando com a Lua, com Saturno em peixes e o Plutão e, nossa senhora, o que está acontecendo? Não adianta. A pessoa está lá falando, a pessoa está conversando, a Lua e conjunto ali a Plutão, ela está mandando ondas, fluidos eletromagnéticos de pensamento, tentando falar com você, telepatia. E o Mercúrio e o Sol em Leão tá escolhendo no programa ali qual idioma vai receber a mensagem. Então, assim, ou a gente abre a nossa cabeça para o novo, para o desconhecido, ou a gente quebra a nossa cabeça, ela vai ser aberta de um jeito ou de outro. Hoje é um dia entroncado no sentido racional da coisa, porque a gente abre a nossa percepção para um espectro muito mais abrangente. Mas é aquela coisa, o peixe que se acostuma a vida inteira a nadar no aquário, quando ele é colocado no mar, cadê os referenciais dele? Ele fica perdido. O que é melhor? Você viver no mar, que tem o mar para você viver, ou você viver num quadradinho, assim, num aquáriozinho pequenininho? Você viver no mar. Você prefere viver trancado numa sala ou viver livre para onde você quiser ir? Viver livre. Só que se você passou a vida inteira trancado numa noção
quadrada, de 4 paredes, de só acredito vendo, e do nada você é jogado num oceano de sensações, sensibilidades, cheiros, gostos, sons, arrepios, sentimentos e sensações. O que que você faz? Então é uma hora da gente tentar compreender racionalmente as sensações? Não. Está na hora da gente tentar compreender racionalmente quem a gente é. O que a gente gosta, o que a gente não gosta. O que a gente ama, o que a gente não ama. O que a gente quer para a nossa vida, o que a gente não quer para a nossa vida. Porque a nossa energia vital, ela está passando por uma metamorfose também. Toda essa atividade de radiação solar, ela está mexendo com a nossa força vital. E a gente está tendo essa dificuldade de ter ânimo, disposição para fazer as coisas que a gente precisa ou quer. Então, quanto menos a gente dispersa o nosso foco vital, a nossa energia, com coisas que a gente gosta mais ou menos, coisas que a gente não gosta, coisas que a gente gosta, mais energia direcionada, canalizada, apontada e atirada nós vamos ter na direção do que vai fazer a diferença para a gente. Ah, é o que vai dar like no Facebook, é o que vai dar engajamento na publicação, é o que vai dar rios de dinheiro. Talvez não seja agora, mas é o passo que você dá na direção do que faz a sua alma brilhar. Tem uma aula do entendimento mediúnico, inclusive eu estou soltando aqui no canal as aulas do curso de entendimento mediúnico que eu ministrei em meados desse ano, e na última aula eu chego a comentar sobre isso, né? Sobre a questão da teosofia e a nossa conexão com os 3 corpos superiores e a nossa inspiração, e como a nossa lógica mundana é estruturada, planejada, construída para que a gente fique preso na lógica dos 4 corpos inferiores e, portanto, fiquemos presos a um padrão de energia mais baixo, para que a gente não consiga atingir aquilo que a gente gosta, que nos dá brilhos, que são os nossos dons, tá? Porque a gente fique preso numa lógica de submissão ao mercado, ao horário comercial, às grandes corporações e tudo mais, né? Depois eu vou estar subindo essa aula aqui no YouTube, é a última aula, tá? É a aula número 8. Hoje eu vou subir a aula número 4. Fiquem atentos e atentas, porque o conteúdo está muito legal, tá? Mesmo quem não acredita, não gosta muito da espiritualidade, informações importantes, inclusive para que a gente perca alguns preconceitos que a gente tem com algumas ritualísticas de algumas religiões, que parecem uma coisa, mas na verdade não é. Vale super a pena, tá? Fica o convite. E lá eu falo, e como é que a gente atinge essa autenticidade, esse brilho dos 3, essa inspiração dos 3 corpos superiores, se não pela inspiração, pela energia inacabável do signo de Leão, né? A gente deve aproveitar essa lua cheia que a gente vai ter aí para estar realmente se munindo da nossa coragem para libertar o nosso eu do normal. Porque essa lua em aquário, ela não quer saber de norma, não. Depois da lua encontrar com Plutão, então, que pulverizou as estruturas capricornianas, então essa lua cheia, ela não quer saber da mesmice. Ela quer ver o que você tem mais de estranhão mesmo, de nada a ver, de bugado, de diferente, fora do padrão, fora da curva, fora da casinha. Entendeu? É isso, é isso. É isso que as energias estão pedindo para a gente. Tá? E para isso a gente precisa de coragem, né? Porque aí você bate de frente com familiares, com gente na empresa, com um monte de gente que quer que você siga um XYZ, bitolinha, bitolinha assim, no cavalo, bitola, e você não, né? E você não. E aí a coragem. E eu costumo dizer que a coragem. Eu tô falando pra caramba, né? Bom, tudo bem.
A coragem é uma coisa muito feminina, né, porque é a ação que vem do coração, é a coragem, é a ação do núcleo. E o núcleo, o que está lá dentro, é o mais profundo, é o mais sensível, é o que recebe, é o que doa também, né. Então a ação que vem do coração, a ação é uma coisa masculina, beleza, mas ela vem do coração. Então eu considero a coragem, sim, uma coisa extremamente feminina, uma coisa extremamente yin. Né? É preciso muita coragem para você assumir suas emoções, sua sensibilidade. É preciso muita coragem para você chorar num mundo onde o choro é reprimido, não é? Engula o choro. Pai, afasta de mim esse cálice. Engula esse choro. Pancada, né, família? Pois é. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do céu do dia. Amanhã, se a força criadora quiser, e eu acho que ela quer, andei conversando com ela, me falou: "Filho, você está no caminho certo, só vai". Então, se tudo der certo, amanhã a gente se vê de novo e fala mais sobre o céu do amanhã. Beleza? Aproveitem aí o fim de semana, consciência e sabedoria, se divirtam. Às vezes beber uma cervejinha é legal, só que o que tudo que é demais faz mal. Então tomem cuidadinho, cuidem do seu organismo, cuidem da sua energia. Se for beber uma cervejinha, beba com uma cerveja que vale a pena a sua companhia, entendeu? Beba uma pessoa com uma cerveja que vale a pena a sua companhia. E por aí vai, tá bom? Um beijo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários, compartilha o vídeo aí para quem gosta de astrologia. Tchau, até amanhã. Abraço. É nóis.